A gente começa o programa exatamente falando do depoimento do jogador de futebol que foi esfaqueado pelo empresário. Você lembra desse caso, inclusive? O Alan está com a gente ao vivo porque ontem o jogador conversou com o delegado responsável pelo caso. O jogador, inclusive, ele passou muito tempo hospitalizado. O dirigente que o feriu com uma faca está foragido. Vamos saber mais detalhes com o Alan Garcia sobre como foi esse depoimento, Alan, à polícia. Mais uma vez com você, Alan. Oi, Edson. Estamos aqui no CISP da cidade de Pilar, onde o jogador foi ouvido ontem pelo delegado. O delegado está aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ele para saber o que foi que o jogador mais conhecido como Cabelinho disse. Qual foi a história contada por ele? Qual a versão dele? Porque essa semana o repórter Neto Mota entrevistou o jogador por telefone, porque ele ainda estava no hospital se recuperando da facada que recebeu. Ontem ele teve alta, saiu do HGE, onde se recuperava dos ferimentos, e veio direto aqui para a delegacia, onde trouxe o depoimento para o delegado. Então a gente agora vai acompanhar um trecho dessa entrevista que o Neto Mota fez com o jogador Cabelinho. Vamos assistir. Quando eu fui entrar no ônibus, na porta de trás do ônibus, ele deu um tapa no meu peito. Você não vai treinar, não. Isso só foi comigo. Eu não falei nada também. Desci do ônibus e fui pro lado do ônibus assim. Aí ele tinha ido no refeitório. Foi e voltou. Quando ele voltou para entrar no ônibus, eu falei: Anderson, vamos acertar nosso acordo. Porque você fez o trato com o homem, não foi com a criança, não. Aí, do nada, ele saiu correndo pro refeitório. Aí eu tava de costa. Nessa que eu tava de costa, o roupeiro Paco falou assim: corre, Cabelinho. Quando eu olho pra trás, tava ele vindo com a faca. Aí eu corri. Mas só que quando eu corri, eu caí nas escadas embaixo, perto de umas casas. Aí foi na hora que ele me deu os golpes de facada. O jogador, como falei no começo da nossa participação, esteve ontem aqui no CISP de Pilar para trazer a história dele ao delegado. E agora a gente vai saber, através do delegado Ronilson, qual foi a versão contada pelo jogador. Delegado, bom dia ainda, né? Bom dia para o senhor. No final da tarde, o João Guilherme esteve aqui na delegacia, ainda estava bastante debilitado, ele veio acompanhado da SAMU e prestou esclarecimentos. Foi formalizado o seu depoimento, onde o mesmo informou que, como de praxe, o ônibus estava na porta do alojamento, ele desceu junto com os demais jogadores e lá se encontrava prestes a seguir para Maceió para o treino. Ocorre que entrou no ônibus o dirigente do time, o Anderson, e empurrou ele com o peito, desce do ônibus. Ele disse que desceu do ônibus, ficou à frente e disse: então bora acertar a dívida que você tem comigo, até porque existe um contrato. Aí disse que ele desceu do ônibus, foi à cozinha e retornou com a faca. Tanto é que um dos funcionários do time informou: corre, Cabelinho, que ele está vindo com a faca. Ele ainda teve tempo de correr. Ocorre que o local do crime é uma ladeira. Ele chegou a escorregar, onde o Anderson abordou mesmo com 3 facadas. Ou seja, e essa faca, então, que pertence ali então ao restaurante, ao refeitório do time, já também foi encontrada? Esse funcionário que deu alerta para o Cabelinho, foge Cabelinho, já foi ouvido, delegado? Essas informações a gente não tinha, até porque o Cabelinho estava hospitalizado. A faca foi apreendida, a faca foi reconhecida pela funcionária da cozinha, ela foi ouvida também, reconheceu aquele instrumento como sendo pertencente
a instituição. O indivíduo foi identificado, vai ser ouvido nos próximos dias e o Anderson continua foragido, onde eu aconselho que, se ele estiver ouvindo, que se apresente nessa delegacia e, caso não se apresente, ele vai ser considerado foragido e eu peço apoio da população local ou quem tomar conhecimento do paradeiro do Anderson, que denuncie a delegacia ou através do 181. A partir de quando o dirigente vai se tornar um foragido da Justiça? Bem, o procedimento está em trâmite, ainda não foi concluído. Ontem, após ser ouvido, o João Guilherme foi encaminhado ao IML, onde foi feito o exame de corpo de delito, e ele vai estar retornando à sua cidade natal, na Paraíba. Ele não deve permanecer mais aqui? Eu acredito que não, que até o contrato dele, segundo as informações, foi só para participar desse campeonato e, cessado o campeonato, teria extinto o contrato. Ou seja, ele já está liberado para retornar para casa. Ele chegou aqui, o senhor comentou um pouco, né, que ele chegou bastante debilitado ainda. Como é que estava a condição física dele? Né? Ele conseguiu chegar andando? E também como é que está, né, a mente do jogador? Bem, ele vem acompanhado da genitora e de uma equipe da SAMU. Ele não está caminhando, ainda veio numa maca, acompanhado de todo esse suporte. E daqui mesmo eles iriam para o IML e do IML seguiria destino até a cidade natal. E uma das facadas atingiu a região do pescoço e atingiu provavelmente as cordas vocais dele. Ele está um pouco afônico, ele não está falando normalmente como era de costume. Mas eu acredito que isso, através de fisioterapia e de medicamentos, ele consiga voltar ao normal. Mas, segundo a genitora, o médico orientou que 90 dias ele vai passar dentro de casa sem fazer nenhum tipo de movimento. Delegado, caso o senhor precise ouvi-lo novamente, ele está indo para Paraíba, como é que vai ficar essa comunicação? Bem, a gente tem hoje a situação, a gente pode utilizar uma carta precatória encaminhando para o delegado local da cidade para sanar essas eventualidades, caso ocorra. O senhor acha que vai ser necessário? Eu acredito que nesse primeiro momento não, até porque já, em termos de delegacia já foi formalizado o depoimento do mesmo, já passou pelo IML. Acredito que posteriormente só na Justiça. E sobre o dirigente, que é o principal suspeito de ter cometido, né, esse crime contra o jogador. Ele não foi encontrado, não se apresentou. Estamos aqui também mostrando a ele a importância de se apresentar. Como é que a população pode ajudar na denúncia? Bem, ele, após a prática do crime, eu soube que, através das diligências, que ele ainda manteve contato com o presidente do time, informando da situação. O presidente do time já foi ouvido também. E uma situação que chocou a população local, que colocou muitos daqueles jogadores que estavam aqui naquele dia mesmo, evadiram da cidade, não quiseram permanecer. Hoje, a situação, para melhor esclarecer e até colocar uma pedra em cima disso, é ele se apresentando. Acredito que isso seria viável para ele, para a integridade física dele e também, como ele não possui antecedentes criminais, seria uma situação que para ele minimiza também a situação judicial. Apesar de não ter antecedentes, não ter uma ficha dentro da polícia, como a gente costuma dizer, ele tem histórico no time de ser uma pessoa violenta, agressiva. O senhor recebeu informação desse tipo? Sim. Tanto é que ontem eu fiquei sabendo, através do presidente do time, que após essa ocorrência, algum dos jogadores passou a denunciar que ele era muito ríspido e controlador, inclusive, dos alimentos que tinham no alojamento. E isso aí, tanto é que uma coisa que não se deve acontecer. Tanto é que, infelizmente, essas informações não chegavam para o gestor do time. Ok, delegado. Muito obrigado pelas informações do senhor. Edson, ou seja, informação importante que chega agora de que o treinador, né, o dirigente suspeito, principal suspeito de ter faqueado o jogador Cabelinho, é uma pessoa, né, ríspida, controladora, não permitia. Agora, de acordo com o delegado, que colheu informações diante do diretor do time, não permitia que os jogadores tivessem acesso de uma forma, né, simples, normal, natural, à alimentação. Claro, vai ser tudo investigado, o trabalho está começando e a gente vai acompanhar toda essa história. Eu volto com você.
Como falou o delegado, é importante que ele se apresente, né? Não vai ser preso em flagrante, porque já passou realmente esse período aí de flagrante, mas eu queria só que você confirmasse com o delegado, a partir do momento que a vítima já deixou o hospital, ele vai ser enquadrado, qual é a tipificação do crime? É tentativa de homicídio? Haverá mais algum outro crime acrescentado a essa situação? Alan? Acho que o Alan não está me ouvindo, não tem problema não. A gente confirma daqui a pouquinho. Obrigado, Alan, pelas suas informações ao vivo com o delegado Ronilson Modeiros. Esse daqui é o Anderson, ele que é o dirigente do time que teria esfaqueado o jogador, tá certo? As testemunhas já foram ouvidas. E lembrando que tudo isso começou porque um dia antes do treino, os jogadores teriam ido para uma festa de São João lá na cidade do Pilar. Gente, para tratar se foi um caso de indisciplina de alguns jogadores, né? Enfim, não podiam ter saído, tinham que ter ficado concentrados, etc., o dirigente tem várias formas de fazer esse controle, né? Uma punição, um desconto no salário, que inclusive estava até atrasado, nem salário estava pagando ou recebendo, né? Então, assim, tinham várias formas, não precisava ir às vias de fato, nem para essa tentativa de homicídio. Esse é o crime, não é isso, Alan? Tem mais alguma outra coisa que vai ser imputada ao Anderson? Vamos saber agora do delegado, Edson. O delegado Edson está querendo saber o seguinte: que tipo de crime o dirigente pode responder se assim a justiça entender? Ficou claro hoje que ele possivelmente vai responder por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil ou até mesmo torpe, até porque não é desproporcional a ação do agressor com o comportamento da vítima. Mas o fato dele não ter antecedentes criminais, isso já alivia um pouco a pena? Como é que fica? Qual é o entendimento da justiça? Isso pode minimizar e reduzir a pena, mas o tipo de crime continua sendo o mesmo. E vale ressaltar que ele não possui antecedentes em Alagoas. Isso ainda estamos fazendo buscas no sistema, porque ele não residia aqui, residia em outro estado também. Por onde ele passou, o senhor sabe? Ele passou pela Paraíba, Pernambuco e interior de Alagoas também. Então vai ser necessário ir atrás dos clubes, das empresas por onde ele passou. Justamente até para saber o potencial desse indivíduo, até porque a gente precisa investigar a fundo todo o seu histórico. Perfeito, delegado. Mais uma vez, obrigado pelas informações. Edson, é um trabalho de investigação que a Polícia Civil, o delegado vai ter que percorrer os times, os locais onde o suspeito já trabalhou para entender que tipo de pessoa é essa. Qual é a pessoa que a Polícia Civil está investigando e está na busca. Porque ele, por enquanto, permanece, não esteve aqui, não prestou depoimento e o delegado está à espera. Eu volto com você. Perfeito. Agradeço ao delegado Ronilson Medeiros, ao vivo de Pilar, o nosso Alan Garcia, com informações desse crime. E reforçando, você pode informar a Secretaria de Segurança Pública através do Disque Denúncia 181, sem se identificar, o paradeiro do Anderson, dirigente do FF Esportes, time que, infelizmente, aconteceu esse fato lamentável lá na cidade do Pilar, onde o jogador, conhecido como Cabelinho, foi esfaqueado. Passou muito tempo no hospital, graças a Deus já deixou o hospital agora, retorna à sua cidade. A mãe dele, inclusive, na matéria ontem do Neto, que nós mostramos aqui na TV Pajuçara, disse que por ela ele nem jogava mais futebol, né? E vai precisar passar pelo menos 3 meses sem fazer nenhuma atividade física, ou seja, imagina só um jogador que quer ser profissional, que estava se profissionalizando, ter que passar 3 meses por um motivo fútil mesmo, né? Foi esfaqueado porque o dirigente, o Anderson, esse daqui que está aparecendo aqui, que está foragido, inclusive, tá certo? A polícia vai procurá-lo, o ideal é que ele se apresente à polícia, dê as declarações, preste o seu depoimento, conte a sua versão, ele vai ser responsabilizado, inclusive, pelo crime, né? Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, ou seja, um motivo que não era necessário. A gente fala aqui, olha, o mais comum, mais acontece em futebol, eu cobri muito tempo futebol, aqui na época do Pajuçara Esporte, etc., havia muito isso, né? Porque o dirigente não gostou que o jogador, antes do jogo ou depois do jogo, o time perdeu, aí foi pra bebedeira, né? Foi pro final de semana, tava no barzinho, né? O dirigente não gostou. Tem várias formas de punir o atleta, caso esse seja o entendimento, por indisciplina, mas nunca esfaqueá-lo.
não é? Esse não é um motivo para esfaquear, né? Nenhum motivo, na verdade, para esfaquear outra pessoa. Mas imagina só porque você, no outro dia, um dia antes do jogo, você vai para um show, e foi no São João, inclusive lá na cidade do Pilar, os jogadores foram, não foi só ele, outros também foram, e aí o dirigente não gostou. E aí foi tirar satisfação esfaqueando o jogador. Ou seja, uma atitude totalmente desproporcional e desnecessária, tá? O Anderson, portanto, ele, dirigente do clube, está foragido. Se você tiver alguma informação do paradeiro dele, 181. O policial, o delegado, inclusive, já falou aqui, o ideal é que ele se apresente com seu advogado, vá na delegacia, não vai ficar preso porque já passou o período de flagrante, mas vai dar o seu depoimento e o processo vai seguir, né? Mesmo que ele não se apresente, o processo segue e ele vai se tornar foragido, o que é muito pior, tá?